Olha lá, mais um Franquias ao vivo, hoje com convidado super especial, já tomando uma aguinha, se refrescando, né, André? André Bels, diretor da regional ABF Sul, uma das regionais que mais faz churrasco no país. E o André é o franqueador, o CEO, né, André, da Rockefeller Language Center. A gente vai bater um papo aqui, falar um pouco de ABF, falar do Sul, que é uma potência aí no franchising brasileiro. Muita marca legal, grandes amigos, né? Que eu fiz aí, de tanto que eu me enfiei aí junto com o pessoal da Regional Sul. E ó, aqui hoje você vai aprender muito sobre franchising, óbvio, franquias de educação, segmento que o André sabe que eu sou apaixonado também, vira e mexe, eles me chamam lá para a comissão de educação, para trocar uma ideia com a galera. A gente já teve o Bruno aqui, o Gagliardi, que é o coordenador da comissão, foi incrível. Falamos aí das escolas de idioma, vou reforçar aqui alguns conceitos que eu achei legal que ele falou e ver tua opinião, tua visão, André. E super obrigado por aceitar o convite para a gente trocar essa ideia aqui ao vivo. Estamos transmitindo no portal. Quem quiser, entra lá no www.portaldofranchise.com.br. Está no nosso Facebook, está no Insta, galera que está aqui, ó, hoje com formato diferente. Deixa eu olhar aqui para o lado, para o André. Mas estamos aqui, André. E você, tudo em paz? Como é que tá aí em Balneário Camboriú, a cidade mais... a nossa Dubai brasileira, é isso? Tudo certo, Beno, cara, prazer estar aqui, enorme estar aqui com você, aí com todos os teus telespectadores aí do canal, do portal do Franchising. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Realmente a BF Sul aqui faz muito churrasco e até tem reunião, né? Até tem reunião, né, Beno? E brincadeiras à parte, a gente tem aqui feito um trabalho com o grupo aí dos franqueadores e fornecedores e todos os stakeholders aí do Franchise do Sul, que está indo muito bem, dando continuidade aí no que já vem sendo feito há muitos anos, inclusive com diretores anteriores. Você já faz parte aqui da nossa BF Sul, né? Como você disse, está sempre aí com a gente, sempre um prazer ter você aqui conosco. E aqui em Balneário Camboriú, graças a Deus, está tudo bem. A gente que é daqui faz ter uma piadinha interna que só nós podemos fazer, né? Que é Dubai no sol, mas é Veneza na chuva também. Boa, eu não sabia. Quando chove um pouco demais, já precisa de barquinho. Putz, nem fala, e anda chovendo, né? Teve até o caso aí triste, né, no Paraná. Putz, mas enfim, os Teve uns tempos mudaram. tornados aí que É. pegaram a turma de surpresa aí. Mas estamos Mas todos deixa, bem, graças a Deus aqui. Vamos lá, bater um papão aí. mas deixa eu até contar, porque assim, a ABF, eu já falei, eu já tive aqui com vários diretores regionais, mas o pessoal do Sul inovou. E depois eu quero que você conte, né, sobre como são esses encontros, a troca de conhecimento, mas deixa eu, como participante, né, contar um pouco. Isso começou com o Flávio Conrad, né, lá do Grupo Restaura. Tinha os encontros regionais que são para trocas de conhecimento e tudo mais, e ele falou, pô, se a galera chegar um dia antes, porque vem gente de vários estados, né, estamos aí falando Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, as distâncias, o Brasil é muito grande, né, André? E ele teve a ideia de fazer, ir além da só troca de conhecimento, mas gerar um relacionamento maior. Então, com o quê? Com churrasco, com uma cervejinha, com bate-papo bom. E aí, eu acho que é uma troca, assim, das mais legais que eu vi. Depois isso começou a acontecer nas outras regionais do Brasil inteiro, né? Mas é importante o pessoal saber, porque essa troca traz uma qualidade, eu acho, que de franqueador e óbvio, os fornecedores que também participam, de outro nível, né, André? Que o pessoal aí que está procurando a franquia, compra a franquia da BF ou tanto faz. Eu sou suspeito, óbvio, mas eu estou aqui trazendo para vocês, né, que estão assistindo a gente, o conhecimento de como funcionam a ABF por dentro, né? E o André pode, obviamente, falar muito melhor que eu, que ele já está aí na direção do Sul, aí já tem alguns anos e já muitos anos como participante, né, André? Sim, Beno, e eu estou diretor da Regional Sul há 5 anos, esse é o meu quinto ano, mas participo há muitos anos, já participava há muitos anos anteriormente,
E os primeiros encontros de franqueadores, de regionais, aconteceram no Sul, né? Então, na verdade, eu sou o quinto diretor da Regional Sul. A gente teve o Guga Schifino, a gente teve o Marco Posa, a gente depois teve a Fábio Estrela, depois a gente teve o Kiko, né, o Antônio Diel e eu. Foi na gestão do Kiko, na verdade, que o Flávio, quando o Kiko conversou com o Flávio para a gente fazer um encontro da regional em Laguna, na sede da Restaura, foi o Flávio que deu essa ideia realmente, né? Ele falou assim, pô, já que vocês vão ter que vir aqui, às vezes é meio um pouco fora de mão, pô, para vir fazer um bate-volta no mesmo dia, por que já não vem um dia antes, depois do almoço, a gente faz uma programação aqui, e isso realmente deu super certo já no primeiro, né? Eu lembro que inclusive como a gente aproveita esse dia também, né? Então o pessoal da escolinha do Guga, o Bruno levou um time dele lá e a gente fez um workshop que misturou o beach tênis com o mundo do franchise, dos negócios, e foi uma experiência incrível. E essa oportunidade que os franqueadores elas passaram a ter de interagir mais entre eles, de criar realmente laços de amizade, porque aí isso transcende ali o momento, né? Quando eu preciso de alguma coisa, preciso de um apoio, preciso de uma ideia, falo assim, pô, esse cara faz isso. Aí eu já tenho uma afinidade com ele, eu já tenho a liberdade de passar a mão no telefone, ligar para ele, mandar uma mensagem, né? E a ABF, eu tenho falado para todo mundo que eu tenho a oportunidade, eu escuto muito isso de outros franqueadores que fazem parte dessa comunidade há muitos anos, que ela é uma associação extremamente colaborativa. É incrível, assim, realmente o ganho que existe para cada um dos associados dos participantes desse tipo de encontro, né, em termos de conhecimento, porque de franqueadores de todos os portes. Você tem franqueadores pequenos, você tem franqueadores médios, você tem franqueadores grandes. E o ganho que todos têm num ambiente como esse, né? O franqueador grande que muitas vezes se dispõe a estar nesses encontros para passar conhecimento para aqueles que estão vindo, para aqueles que são mais recentes, né? Então ele contribui, ele vai lá dar uma palestra, ele participa de um painel, ele faz uma moderação, que ele já está num outro estágio, ele está devolvendo aquilo que um dia ele recebeu também. Né? E isso é muito rico e a gente percebe assim a boa vontade que essas pessoas têm de se deslocar, pegar um avião, ir até lá para se doarem, né, para servirem aí de uma forma geral. E aqueles que estão começando, que são franqueadores novos, às vezes tem franqueadores em potencial, tem franqueadores que ainda não escalaram muito o seu negócio, a riqueza que tem nesse tipo de contato, de você poder fazer amizades com franqueadores de diferentes locais, de diferentes portes, e você criar esse vínculo para poder aprender, é muito grande, né? Não foram poucas as vezes que eu escutei de franqueadores que costumam participar, que esse ambiente transformou a visão deles, transformou a vida. Então, realmente, assim, eu acredito muito nisso, é por isso que eu me disponibilizo hoje a doar meu tempo também para poder devolver um pouquinho aquilo que eu recebi, né? Acho que isso é muito bacana. Como eu disse, um ambiente extremamente colaborativo, onde você vê até concorrentes diretos trocando todos os tipos de informação, entendendo que não é inimigo, né? Concorrente não é inimigo. Enfim, e a gente costuma crescer, todos crescem, tem espaço para todo mundo, e a gente vai fazendo então um franchising cada vez mais forte, cada vez mais íntegro, né? Como a gente tem repetido aí nos últimos tempos. Então, esse que é o ponto. Você falou de diferentes tamanhos, mas são diferentes idades de franqueadores, né? Tem o franqueador que já Também, está aí na casa dos 30 anos e o outro que está no segundo, terceiro ano, com poucas unidades, que nem você falou. Agora, para o pessoal tangibilizar o que a gente está falando, imagina um franqueador que está começando, que está lá na sua terceira unidade, no segundo ano de operação, poder fazer. E vai além do que troca de ideias, é amizade de verdade, é o que você falou. Depois é só pegar o telefone e o cara vai te atender, porque criou um vínculo muito mais forte de amizade, né, nesse tipo de evento que acabou sendo feito. Ele vai fazer um franchising melhor, né, André? Esse que é o ponto. Ele vai, é, vários tombos que ele levaria, ele vai deixar de tomar, vai tomar outros, óbvio, o negócio dele é diferente. E o mais importante, eu acho que da associação, e que
é o fundamento do franchising, essa coisa colaborativa, participativa, a disseminação do conhecimento entre a rede acontece É. da mesma forma, já está no DNA do franchise isso daí, né, André? Tá um ambiente muito sadio, né? Muito, você vê assim muita sinceridade, muita honestidade. Você vê as pessoas assim tendo até o prazer, né, de compartilhar o conhecimento com os outros. Então, assim, realmente é super enriquecedor. A gente está falando aqui hoje na BF Sul de eventos que são de alto nível, né, cara? A gente traz assim pessoas incríveis. O conteúdo é muito bom, mas a gente também percebe aquela coisa de que as pessoas elas vêm não só por isso, mas talvez até mais pelo relacionamento, realmente, pela troca, né? Por estar junto, né? A gente hoje tem aqueles 2 dias de evento, né? Um dia e meio, então isso acabou ficando, eu trouxe isso, ficou permanente. Então a gente tem aí, por exemplo, a gente vai ter agora dia 26 e 27 de novembro, o último encontro desse ano, que vai ser em Pomerode, né? Uma cidadezinha pequenininha aqui perto de Blumenau, Bem super legal. turística hoje, e lá tem a sede do grupo Kili, que eles são donos de várias marcas, e uma delas é a Milon, que é uma rede de roupas Infantil, né? infantis. E eles têm uma estrutura incrível lá, uma fábrica gigante, né? Então, esses encontros onde no primeiro dia a gente acaba dedicando para o anfitrião, né? Então a gente costuma fazer visitas técnicas na franqueadora, visita técnica na fábrica, né? A gente conhece todo o funcionamento da empresa, sempre tem um fundador ou um CEO que faz uma palestra lá. Então esse primeiro dia também é extremamente inspirador, né? É muita inspiração que as pessoas recebem nesse tipo de encontro. Depois à noite a gente faz um happy hour, onde todo mundo vai lá conversar, confraternizar e tal. E a gente está falando aí de eventos para 120, 150 pessoas, né? Grande parte franqueadores. Então, realmente tem sido um ganho. Esse modelo, inclusive, tem sido tentado ser regionais, né? Uma questão de que está dando certo aqui, o pessoal está começando a fazer em outros lugares também. E a gente vê que isso tem sido um ganho não só para a entidade, mas principalmente para franqueadores que estão na associação. E aí a gente volta lá naquele assuntinho que você colocou no começo, né? Cara, com certeza esses franqueadores, né, independente do segmento, que estão neste tipo de ambiente, né, desenvolvendo franchising, discutindo franchise, debatendo, são os caras que têm aí tudo que é o melhor para o segmento. Eles vão ser sempre uma opção melhor, né, cara? Com todo respeito, de repente, a quem não está nesse meio, mas vão ser sempre uma opção melhor, mais segura, né, do que quem não está. Esse também é o meu entendimento. Você sabe que tem um amigo meu, meio guru até, o Romeu Bussarella, até faz tempo que eu não vejo ele, mas um dia eu lendo um artigo dele, ele falou que uma das melhores coisas de uma faculdade são as horas de bar. Então, assim, você aprende na aula, mas você aprende 10 vezes mais no bar, entendeu? Com seus amigos, com a troca, é um relacionamento, e eu acho que é isso que tem um pouco aí na Regional Sul. E falando aí dos estados, né, do Sul, pô, assim, a importância para o franchising, ô André, ela é gigantesca. Estamos falando do Paraná com o Boticário, eu acho que é o sonho de todo franqueador, pelo menos é Boticário, óbvio, o internacional é McDonald's, né? A referência de todo mundo, mas a Uhum. referência brasileira de franchising é Boticário. E tem uma empresa centenária de Santa Catarina, que é a Hering, que nos anos 80 se tornou Isso. uma franquia também, uma pioneira. No sul tem a Bibi Calçados, né? Também já teve Regional Sul, no Rio Grande do Sul, né? A Bibi Calçados. Então, assim, o Estivemos na franchising no Sul é Arezzo agora, né? Arezzo, pô, a V4 Company também, que tem as agências de marketing digital, que lá o Denner explodiu esses anos, um puta case legal, Sim, né? Então são várias marcas, tem a Rockefeller, obviamente, mas tem várias marcas assim que eu acho que são ícones. Essas duas eu peguei como exemplo, porque assim, para mim, pô, sim, Hering quem não sim. conhece Hering no Brasil, quem São não conhece ícones, né? Boticário, ícones, né? Me fala um pouco da região sul, como é que estão, né, essa força do sul para o franchising nacional e todo esse trabalho aí,
né, que só coroa isso que vocês fazem por aí, né, André? A gente vê o Sul sempre crescendo de uma forma muito consistente, né? Nós temos aí os três estados andando de uma forma muito parecida. Santa Catarina, por mais que seja um estado menor, né? Ele tem muito menos habitantes do que o Paraná e do que o Rio Grande do Sul, mas é uma potência econômica hoje absurda no Brasil. Então, até em número de franqueadoras, em número, quando você vê números do franchise, faturamento, número de franqueadoras, franqueado, ela está ali de igual para igual, né? O Paraná se destaca, tem números um pouquinho maiores, depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul vem muito próximo um do outro, né? Então, a gente tem aí mais de 100 franqueadoras que são associadas da ABF nos três estados do Brasil. São os três estados do Sul, são mais de 100 franqueadores associados. Aqui a gente sabe que tem um bom número que não é associado, mas em termos de faturamento, número de unidades, a maioria esmagadora são das redes associadas à ABF. As grandes marcas estão associadas. Sim. Então, é um franchise que cresce muito com marcas que são sediadas aqui e também estão aí não só no Brasil, mas como no mundo. Você citou algumas delas, né? Nós temos ali tantas outras no Paraná mesmo. A gente pode falar da The Best Açaí, da Anjos Colchões, do Mais um Café, do Market for You, né? Várias dessas só em Curitiba mesmo. Aí você vem para Santa Catarina, você tem aqui algumas de ensino, de educação, como a gente, alguns concorrentes também. Nós temos aí aqui no Vale do Itajaí, aqui Blumenau, tantas indústrias têxteis, né, que também estão aí no mundo das franquias. Depois vai para o Rio Grande do Sul, você tem aqui, recentemente, a gente fez um encontro na Brad King, né, que é uma empresa incrível, com uma história maravilhosa, que está expandindo para o Brasil inteiro também. Rio Grande do Sul tem várias da indústria calçadista, né? Já fizemos vários encontros lá, não só na Bibi, mas na Jorge Bischoff, na Os Usaflex. Aflex eu Tem, fui. né? Você estava na Usaflex, né? Enfim, Igrejinha, né? Igrejinha, ali aquela É região é legal. muito rica. Nós temos a IG Piscinas, que também é dali, a origem, Verdade. né? Enfim, então tem muitas marcas, então um franchising muito forte, realmente muito forte em número de franqueadoras, unidades e faturamento, e também as marcas que não são sediadas no Sul e que têm suas operações aqui, bombam, vão crescendo, o Sul vai muito bem, né? Enfim, então vai dando super certo também nesse sentido. Não, são três estados com um PIB per capita super alto, né? Acho que mais um pouco Santa Catarina passa Paraná e Rio Grande do Sul, que vocês estão voando nos última década aí, É, né? a taxa de Toda essa. desemprego acho que é menor do Brasil, né? 2,6, se eu não me engano, a última estatística. Absurdo, né? Sim. Menor do que os países de primeiro mundo aí. Não, e muita indústria, Joinville, né? Com muita indústria, toda essa área. A parte digital, né? Eu fui no ano Bia, no passado. teu Aliás, áudio foi o último cortou que eu para fui, mim, não né, tô te André? ouvindo agora. Opa. Parei de te ouvir de repente. Ih, e agora, voltou? Não, Deixa eu não ver. voltou. Não voltou. Não, eu tô te Você ouvindo tá me ouvindo, normal. né? Voltou? Sim. Eu não te ouço. Eu não te ouço. Eita. De repente parou. Quer dar uma. Ah, tá. Ao vivo é isso, Não, acontece isso, nada. gente. Espera aí, vamos ver se o Léo ajuda a Se gente tiver alguma aqui. instrução para mim aí, mas eu só parei de te ouvir, mas você me Deixa eu ouve. ver se a galera do Insta tá me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Porque eu tô te ouvindo. Eu. Opa. Eu não te ouço. Ah, mas o meu tá ok aqui. Espera aí, o André aí teve um probleminha com o som dele, deu uma saída, vai entrar de novo, galera. Mas ó, semana passada eu tive com o Bortoleto. O Antônio Bortoleto é o diretor da regional de Minas Gerais. E a gente também trocando essa ideia sobre a importância, o trabalho que a Associação Brasileira de Franchising faz e a credibilidade que os franqueadores da ABF têm. E até brinquei com ele e falei assim, ó, tem que perguntar, quando você for falar com algum franqueador e ele não for associado da ABF, você vê lá, você pergunta Eu, para ele se é associado da ABF? Não, mas por quê? Né?
E agora, Voltou. André, tá me ouvindo? Voltou, tô ouvindo. Ah, Engraçado, não, né? acontece. Ao vivo é isso aí, Acontece. tranquilo. É. O André estava contando que semana passada eu tive com o Antônio Bortoleto, lá da Regional de Minas e do Clube Tá, de Permuta. Minas. E a gente também trocando essa ideia sobre a importância e o papel da ABF. Ela tem um papel incrível para o setor, mas eu acho que para o franqueador também é incrível, entendeu? O que que acontece, tudo isso que a gente acabou de trocar ideia. Então, eu estava aqui reforçando para o pessoal que for falar com alguém e ver que não é associado da BF, tem que falar por que você não é associado da BF. Já é um critério de seleção para você que está procurando uma franquia, né? Mas é isso. É isso E aí. Não, André, é isso mesmo. E assim, não dá para dizer que não tem gente boa que não tá. Mas a verdade é que, assim, dentro da BF, eu acho que as pessoas vão ter mais segurança, né? credibilidade, com certeza. E André estava falando pelos números aí do Sul, deve ser mais ou menos 10% Uhum. em número de unidades, mas eu acho que faturamento, só pegar o Boticário já dá 10% sozinho, né, do Ah, é, o faturamento do Boticário setor, né? é muito, Faturamento muito vai grande. longe, com certeza, as Muito empresas são grande. muito fortes. É. É isso Agora, vamos aí. falar então, depois vamos falar de Rockefeller, mas vamos falar antes do segmento de educação. Eu acho que é um segmento que já Sim. teve. Você sabe que eu comecei no franchising foi no começo dos anos 2000, né? No começo do século. Uhum. É Uhum. 2002 a gente foi lá conversar com a BF, em 2003, desculpa, 2001 a gente foi conversar com a BF, e 2002 começou o portal. Então lá se vão 23 anos. E cara, o que mais tinha no portal eram as empresas de educação. A Fisk lá com quase 1.000 unidades, CCAA com quase 1.000 unidades, e Agid, não tem nem o que falar, um dos, junto com essas duas, as Precursor, primeiras né? franquias, Precursor, né? né? Pô, o franchising Isso. começou com esse pessoal de educação, acho que teve um auge e depois o pessoal foi vendo alimentação, alimentação, tem um sonho de ter um café, um McDonald's, o próprio Boticário, obviamente, e o franchising na parte de educação, eu acho que erroneamente perdeu o protagonismo que ele tinha, porque é um excelente negócio, né? A gente vê que nem a retenção que vocês têm de um aluno por 1 ano e meio a 2, ou seja, receita garantida, repetitiva, né, com aquele aluno, que depois vai levar o filho. Ah, eu estudei lá na Rockefeller. Você deve ter casos desse, de pais que estudaram na Rockefeller. Sim, Imagino que já tem, né? Eu não sei a quantas gerações você já temos. passou, mas eu imagino que sim. Temos. Conta um pouco do segmento, em que momento que vocês estão vivendo. A IA, eu vi que vocês até se colocam como a primeira escolas aí de idioma usando IA no dia a dia. Conta um pouco para a gente aí como é que está o segmento de educação, como foi 2025, o que vocês esperam para 2026. Vamos ter mais consolidação de empresas de idioma com outros tipos de curso ou junto com escolas fazendo parceria. Como é que está o segmento, André? Conta para a gente. Isso. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, é assim, realmente pegando a história, né? As franquias de educação, e principalmente as de idiomas, né? Elas viveram um auge algumas décadas. Em um momento também onde existiam menos opções de franquias, né? Hoje a gente percebe no nosso segmento, pessoas que buscam a área de educação são pessoas já um pouco mais que tem algum tipo de vínculo com a área, né? Alguém que tem algum tipo de relação com a área, seja ela um pouco mais direta ou indireta. Então, uma pessoa que, quando era mais jovem, deu aula, uma pessoa que é apaixonada por educação, enfim, alguma coisa, trabalhou numa escola já alguma vez, ou tinha um sonho de ter uma escola um dia, enfim. Coisa que no passado, 20, 30 anos atrás, até mais, quando a gente tinha menos opções, a escola de inglês era capa de revista, né? Então o cara tava lá na fazenda dele, no Mato Grosso, ele falava assim: pô, vou montar uma escola dessa para meu filho, para minha esposa, para não tinha nada a ver com o segmento, mas ele via como uma boa opção de investimento, porque inglês vai ser importante, aquela coisa toda. Então, no decorrer dessas décadas, o franchising foi crescendo, foi se transformando, novos segmentos foram aparecendo e subsegmentos, e cada
na BF Expo, a gente vê ali sempre novidades, né? O brasileiro tem que meio que uma tara por comida, né? O primeiro sonho do cara é ter um restaurante, que é muito bonito, legal, mas o cara quando pensa assim não tem ideia do trabalho que tem por trás também, enfim. E, e eu acho que as coisas elas passam por os seus momentos, não é de queda, mas de estabilização, né? Então, quando você olha, por exemplo, os números do setor de educação, já há muitos anos eles são estáveis. Você percebe uma coisa curiosa na educação, você não vê muitos altos e baixos extremos, como você às vezes acaba vendo em outros segmentos. Mesmo durante a pandemia, você não percebe isso, né? Você vê assim, teve uma quedinha, mas teve algumas redes como a gente que se deu muito bem, até cresce no ano da pandemia. Então você vê pequenas oscilações diante de um cenário de crise, mas no cenário de crise o segmento de educação também costuma se sair bem, porque quando as pessoas procuram também se capacitar mais, porque para ter melhores oportunidades de trabalho, enfim. Então a gente vê um segmento nos últimos anos muito estável, né? Quando você olha ali dentro de todos os que existem no franchise, você costuma ver ele meio ali no meio da tabela, né? Ele não está nem lá em cima, nem lá embaixo. Até porque alguns segmentos, eles ou são muito prejudicados ou são muito beneficiados, dependendo do que está acontecendo no país. Então, dá uma crise lá, deu lá um ano que deu a greve dos caminhoneiros. Aí tem um segmento que se ferra inteiro pelas questões logísticas e tal. Teve o ano, a pandemia, tudo fechou. Pô, os 2 anos seguintes, a área de hotelaria e turismo e tal voaram, né? Foram lá para cima, claro, porque a base era quase chegou perto de zero. Então, assim, então você vê muitas oscilações, mas o segmento de educação você vê ele bastante estável, né? E ele realmente continua oferecendo muitas vantagens que sempre ofereceu, né? Você comentou de uma delas, a receita recorrente é um negócio incrível, né? Você ter ali um tempo de permanência de um aluno pagando mensalidade ali por 1 ano e meio, por 2 anos, é o sonho de consumo da maioria dos empresários você ter receita recorrente, né? Você não virar o mês e falar assim, pô, agora eu começo tudo do zero de novo. Então isso é uma coisa realmente. Alguns outros pontos são importantes, né? No nosso caso, como de vários já colegas, concorrentes nossos já possuem, mas o camarada não precisa ter estoque, né? Não trabalha com sazonalidade, né? Às vezes tem a moda, né? Que é mais complicado, enfim, tem que ficar ali a quantidade de produtos e, enfim, então tem algumas vantagens, né? Como eu falei, né? Não tem sazonalidade, não tem estoque, não tem problema de logística, perecíveis, você trabalha com receita recorrente, você trabalha com um negócio que envolve muito propósito, que é muito bacana você trabalhar com educação, né? Você está ensinando as pessoas, está oferecendo para elas uma oportunidade de um futuro melhor, né? Está oferecendo oportunidades da pessoa, pô, se tornar independente aí em termos de comunicação, conquistar o mundo, né? Então esse é um outro, acho que essas vantagens continuam existindo e é uma coisa realmente incrível, né? Te dá uma tranquilidade, né? Você trabalha um plano de negócio lá, a partir do momento que você chega no número X de alunos, você fala assim, puxa, ufa, né? Aquela coisa do ponto de equilíbrio. Porque o que acontece? O cara abre uma loja, um restaurante, alguma coisa que depende assim, de faturamento diário, venda de... Muitas vezes ele chega no ponto de equilíbrio muito rápido. Só que ele tem que fazer aquilo lá todo mês, todo mês, todo mês. E dependendo do negócio, inclusive as margens são menores. Educação é serviço, a margem é muito maior. Então, quando você planeja uma escola, você começa com 0 alunos, mas você já tem uma despesa lá fixa e tal. Você vai colocando aluno aos poucos e você vai diminuindo esse gap. Então, todo o teu capital de giro ele é necessário ser planejado para os primeiros máximos 12 meses de operação. A partir do momento que você chega no ponto de equilíbrio, e tem gente que chega mais rápido do que isso, inclusive, te dá uma tranquilidade que você sabe que você vai ter aquela receita garantida, né? E aí você dorme melhor, você trabalha melhor, você tem menos, a tua chance de sucesso é maior, a tua chance de encerrar a tua operação é menor, porque, né? Porque você não quebra tão facilmente, enfim. A gente até tem uma piadinha interna que não sei se eu devia dizer, mas eu vou dizer, para a gente dar uma risada aqui. Fala assim, cara, o cara que consegue quebrar uma escola, ele tem que ser campeão. Viu?
né, brincadeiras à parte, cada um tem Não, seus mas é que faz desafios e sentido. tal, é mais pra gente, é mais pra gente dizer assim, cara, tem 100, 120 alunos ali, ele pode até não falar assim, pô, mas eu queria muito mais e eu não estou conseguindo. Aí tudo Sim, bem. sim. Agora, quebrar, se cara não consigo me pagar, putz, cara, realmente é porque o trabalho não está sendo nada feito. Então é um segmento assim que tem até uma segurança, assim, sabe, nesse sentido. A gente sabe que no franchise a gente não pode prometer sucesso para ninguém, é óbvio, isso não existe. Mas quando a gente pensa assim, em risco, né, o que que pode dar uma segurança, enfim, então a gente vê aqui muitas vantagens aí realmente na área de educação, né? Aí depois você falou sobre, pode me interromper aí, tá, Biana, para não ficar no Não, monólogo aqui, mas você me perguntou sobre consolidação, deixa me eu só perguntou falar sobre uma IA coisa, também, André, vai lá. só para. Porque você estava falando do tamanho do setor e da estabilidade dele. Eu fui olhar nos dados do último relatório da BF. Nos últimos 12 meses, o setor cresceu 8,6%. Isso daí é É, quase 3 vezes o que foi o PIB do país nos últimos 12 meses. é, Então, só é, para ver, é. é um. E se você pega ano Estamos falando de passado, ano, 15, ano quase 16 retrasado, bilhões de reais. E quando você pega mais um ano, foi nessa casa de 10%. Você pega mais um ano para trás, né, que é aquela estabilidade que eu te falei, né? Não é nem lá assim, você vê segmento cresceu 20, aí você vê crescimento diminuiu. É difícil Aham. isso acontecer com o nosso setor, sabe? E, enfim, eu acho que essas consolidações, eu acho que são tendências, sim, não necessariamente apenas com outros subsegmentos de educação, mas também as próprias redes dos mesmos subsegmentos fazendo algumas fusões, se juntando. Eu acredito muito que também essas redes, né, igual você falou ali, tem ali 4, 5 grandes marcas brasileiras que estão aí há 50, 60 anos no mercado, que dominaram esse mercado quase que sozinhas por um tempo. Depois essa fatia do bolo começou a ser dividida, esse bolo começou a ser dividido em mais fatias, e eu acredito que vai diminuir de novo esse número de fatias, né? Porque o mercado não só, e aí não é um privilégio nosso, porque eu percebo nesse nosso meio assim que às vezes as pessoas acham que os desafios, que as dificuldades, que as transformações que vêm ocorrendo aí no mundo de uma forma geral só acontecem com ela, né? Só com o negócio dela. E não é com o cara que é de alimentação, quando eu converso com o cara que é do têxtil, quando eu converso com o cara que tá igual para todo mundo. Cada vez mais o mundo dos negócios, o franchise não é diferente, na área de educação, de escola não é diferente. O perfil do franqueado ele vem exigindo mais desse franqueado, né? Um profissionalismo, gestão, etc. Há 30 anos atrás era uma forma de você fazer a escola de inglês e hoje é outra forma. Tem muito mais competição, não só a competição indireta, mas a indireta é muito grande também, está disputando o bolso do consumidor de uma forma geral. Então, os desafios são bem maiores do que eram antes, só que são desafios bem maiores para todo mundo. É isso que as pessoas precisam entender. Então, a gente precisa estar. Então, dentro desse cenário, eu acredito que fusões, aquisições, parcerias, collabs, enfim, elas devem acontecer sim bastante aí nos próximos, na sequência, né? É, daí vai fortalecendo, né? Você falou, a gente vive um mundo completamente desafiador e novo a cada, sei lá, 3, 4 meses. Esse que para mim é até o maior problema. Você Aham. ter novidades, uma novidade o tempo inteiro, e daí surge um app que fala com você em inglês, daí vem a IA que sei lá o que traduz a sua fala, e aí vai, né? Eu tô falando aí especificamente do seu segmento, mas eu, por exemplo, esse ano tô sofrendo muito aí com as buscas por IA, que mudou bastante o jogo aí do marketing digital, né? Tá toda a galera do marketing digital querendo. Não tem estabilidade nenhuma, André. A cada 2 dias muda tudo e você tem que se correr atrás, né? Mas, ô André, você sabe uma Não, coisa também que eu vejo, como o perfil das pessoas? Eu falei um pouco dessa mudança que eu vi ao longo desses 20 e poucos anos que eu estou aqui no portal, dos segmentos, do que as pessoas buscam. E esse ano a gente teve uma mudança importante. A gente faz pesquisa com todo mundo e sempre, onde você quer abrir a sua franquia? Sempre predominante lojas de rua. Ano passado, uhum. as franquias para trabalhar em casa, home base, né, que a gente fala, foram se aproximando e no começo do ano passou.
tá quase empatado, né? Rua e trabalhar em casa, mas um pouco mais para trabalhar em casa. E aí a gente percebe que toda vez que a gente fala termos como franquia home base, home office, trabalhar em casa, abrir na sua própria casa, sem aluguel, sem funcionário, etc., o pessoal clica mais, né? E eu percebo que o setor também meio que se adaptou a isso. Vejo franquias que a gente não imaginava no teu segmento de escola de idioma que já tem a opção de ser home office, né? Como é que tá isso aí também? Isso aí é algo porque vocês também foram sentindo isso e daí falaram, pô, precisamos nos adaptar ao que as pessoas querem também. Não adianta, né, ter uma. Antes eram, imagino que já teve épocas que tinham unidades de 3, 5 andares, sei lá, gigantescas. Hoje eu acho que isso está cada vez mais. Tá diminuindo e abrindo espaço para outros formatos, né, no segmento de educação. Eu acho que sim. O que eu acho é o seguinte, que uma coisa vem para complementar a outra. É, às vezes, às vezes a gente ouve umas colocações um pouco mais extremas, assim, né? Que, tipo, ah, não, agora vai ser tudo assim, agora vai ser tudo assado. E, cara, na minha jornada aí de 20 anos empreendendo, a gente vai ver que quem apostou nos extremos sempre errou. Isso não aconteceu, né? Ah, vai acabar o shopping, agora tudo vai ser online, e a gente percebe que depois as coisas não são bem assim. O que a gente vê hoje na prática, no meu segmento, eu posso falar até mais por idiomas. Sim, existem alguns modelos permitindo alguma coisa home base, né? Porque hoje tem as aulas online, então você pode ter um professor ali dando a aula online, normalmente vinculado a um franqueado ainda, que tem uma franquia tradicional. Você vê muito pouca coisa no setor de franquia de escola de idiomas ainda, onde se vende uma franquia direto para o cara fazer da casa dele. São coisas ainda muito pequenas, tá? Mas o universo digital online já crescendo consideravelmente. No entanto, a gente ainda vê a busca pelas aulas presenciais no sistema de franquia sendo ainda maior, tá? Inclusive bem maior, bem maior. Nós estamos falando hoje aí, pelo que eu converso com os meus colegas, enfim, de pelo menos 90% dos alunos das escolas de idiomas estão fazendo aulas. Aí eu estou falando das escolas de idiomas que são franquias, né? Porque você pode achar o curso que você quiser online, às vezes quem não é franquia e tal, né? Então, e esses 10% aí, mais ou menos em média, varia, 12, 14, 8, enfim, dependendo da marca, fazendo aulas dentro da metodologia da rede, num formato síncrono, né? Ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui, é o professor com os alunos tendo uma aula ao vivo, né? Não estou falando de aplicativo, que o cara faz sozinho, nem nada. Então, essa é a realidade que a gente vê hoje no nosso setor. Quando a gente fala hoje de aplicação de inteligência artificial, realmente a Rockefeller, assim, ela é uma empresa que se destaca desde sempre, na verdade, por procurar estar assim na vanguarda em termos de tecnologia. Então, a gente sempre usou muita tecnologia em nossas aulas, né? Faz muitos e muitos e muitos anos já que todas as nossas aulas elas são com TVs interativas nas classes e aí você tem a gente tem o nosso software próprio, tem toda uma interatividade com os alunos. Por isso que durante a pandemia foi muito fácil para a gente migrar, a gente já tinha tudo pronto, né? Em 72 horas, todos os nossos franqueados estavam treinados, os professores treinados, os vendedores treinados. Falaram assim, olha, a partir de amanhã é tudo online, a gente só subiu tudo, todas as ferramentas que a gente já tinha e a gente cresce 1% ainda no ano da pandemia, né? Uau. Diferente da grande maioria. Então a gente sempre teve nisso. E quando vem a inteligência artificial, a gente já está encaminhado com isso também, né? Então a gente coloca a inteligência artificial de fato dentro da nossa metodologia de ensino para potencializar esse aprendizado. Então, atividades que a gente costuma fazer na sala de aula ou fora da sala de aula, com inteligência artificial de fato na metodologia. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a gente está usando isso, está usando aquilo, mas aí usa lá de um jeitinho muito pequeno, ou só para dizer que está usando, né? Isso acontecer igual a essas TVs interativas que
hoje fazem parte, é quase a nossa roupa, né? Já é normal, mas durante alguns anos isso a gente usava, vendia como um diferencial e tal, e aí a gente percebia às vezes um concorrente dizendo, não, porque a gente também usa. Mas aí como que o cara usava? O cara tinha 10 salas de aula, numa sala ele tinha uma dessas, onde ou 10 aulas o professor levava a turminha dele lá para fazer uma aulinha um pouco diferente. Pô, aí não faz parte da proposta de ensino, né? Como a gente, não, todas as aulas, todas as salas têm a aula 100% utilizando o recurso e tal. Então, quando a gente fala que a gente é primeira rede a utilizar a inteligência artificial na metodologia de ensino, é isso, é no modo full mesmo, né? Adotou Realmente não é só 100%, né? não é uma pitadinha ali para dizer que tem. Então, só que sempre, né? Porque aí é outra discussão, Beno, que a gente poderia ficar aqui até amanhã, né? Dessa briga do digital com o humano, do contato, da importância do convívio social e tal. Então, a gente preza muito. A nossa linha de trabalho aqui, quando envolve tecnologia, é a tecnologia como ferramenta e não substitutiva do papel aí do professor, a gente continua tendo essas pessoas. A gente realmente tem utilizado a inteligência artificial para potencializar. Então, por exemplo, uma dinâmica que a gente costuma fazer na sala de aula que envolve o professor e os colegas. Hoje, com a inteligência artificial, esse aluno no aplicativo deles, fora da sala de aula, quando ele tem que fazer a atividade dele, ele consegue fazer igualzinho, né? Então, o professor, onde ele pode fazer o diálogo, o professor corrige, com a inteligência artificial corrige ele, né? Dá as orientações, mas dentro da metodologia, dentro do momento em que ele está, de aprendizado, se ele é básico, se ele é intermediário, se ele é avançado, de acordo com o conteúdo que está no livro dele. Então, é altamente personalizado. Ele tem o personal teacher, né, onde ele conversa com o professor virtual ali no aplicativo dele, tira para tirar qualquer dúvida que ele queira tirar daquele conteúdo que ele está fazendo. Tem o Free Conversation, que daí é uma outra ferramenta onde ele pode bater papo abertamente com o professor virtual, é uma IA também. Então a gente realmente mergulhou nisso, mas sem nunca nem pensar em deixar de lado a importância desse convívio social, principalmente para as crianças e para os adolescentes, que é uma preocupação já hoje muito grande dos pais, né? Pô, meu filho já tem tela em todo lugar, agora vai para o inglês, é tela também. Então tem uma discussão muito profunda acontecendo no nosso segmento, até que ponto a gente deve gamificar também as coisas para as crianças, até que ponto a gente deve colocar mais telas para elas. Os pais estão com, inclusive, em relação a isso. Ah, não tem? Ah, melhor, é isso que eu queria, eu não queria que tivesse. Então, a gente tem tomado alguns cuidados em relação a isso também. Pô, muito legal. Você sabe que quando eu conversei com o Bruno, perguntei para ele, pô, Bruno, tem esse earphone que você está usando aí, imagino que é o da Apple, eles já estão agora com negócio de tradução automática. O Instagram lançou recentemente uma funcionalidade que você aperta lá um botão e dependendo do país que você tiver, ele vai falar na língua local. Então tem várias aí. Tá tudo caminhando para a gente facilitar a comunicação, deixar de ser uma torre de Babel, o mundo, né? Para a gente facilitar isso daí. Eu gostei muito da resposta dele, porque é o que você falou. A gente vê a geração Z usando câmera Kodak. Não sei se você viu isso, tá uma Aham, tendência. A aham. Kodak voltou a vender as câmeras analógicas, né? Não é nem digital. Celulares, aqueles antigões, sem um milhão de coisas, eles estão buscando voltar ao que a gente era, sei lá, nos anos 90, 80, né? E é muito bacana. Eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Como você disse, e a mesma coisa do que eu falei do home office, é uma complementariedade. E o que deixa mais desafiador. Você tem que continuar com a tua aula presencial, mas também fazer É, IA, digital, é, EAD, etc, né? Isso torna aí isso pro aí. franqueado sobra uma carga boa, né, o André? Não, e de fato, por tudo isso que a gente falou antes, a mudança do mercado, o tamanho, às vezes, a quantidade, o bolo, né, muito mais fatias e tal, de fato, hoje a gente não vê mais aquelas escolas de idiomas com 1.000 alunos, né, com 3 andares, igual você falou. São estruturas ainda, muitas, você vê com muitas estruturas boas, existem escolas com seus 500, 600 alunos, isso tem, a gente tem, né, mas hoje uma escola com 250 alunos já é
Sim. altamente rentável, porque também o ticket médio acompanhou, enfim, tem várias evoluções que aconteceram, né? Então a gente vê muitas transformações, e só pegando o gancho ali da IA de novo, cara, é isso, vem mais uma coisa aí que vem para somar, para potencializar aprendizado, né? Mas assim, as pessoas, em termos cognitivos, né? Você vê uma criança, um adolescente, né, fazendo o que faz o Kumon, né, nosso amigo Júlio do Kumon, né? Enfim, adoro os meus filhos, fazem Kumon aqui, já fazendo um jabazinho do Kumon. Mas, Meu cara, o filho dia fez que também. saiu a o dia que sai nós temos uma calculadora, né, cara? Então, por que que eu precisaria fazer Kumon, né, se eu tenho calculadora? Então, assim, eu sei que é uma comparação assim só superficial, mas para a gente ter uma ideia, assim, então assim, as crianças precisam continuar se desenvolvendo, aprendendo, né? O convívio social, a gente vê tanto problema hoje em dia, né? Tanto diagnóstico aí que tem. Então, realmente, e o adulto, é, a gente percebe assim realmente uma parcela dos adultos, assim, principalmente o 40 a mais, assim, se acomodando um pouco mais com essas propagandas que saem, né, o fone, eu vou lá, eu só quero me virar para pedir para comer e tal, mas que isso eu não quero. O camarada que de repente tem essa visão, ele realmente vai se acomodando com a tecnologia que tem e tal. Agora, o cara que quer viver uma experiência diferente, o cara que quer sair de um perrengue lá quando acontece, que nem tudo acontece, dá um problema. Chega lá no aluguel, no balcão do aluguel do carro, dá um problema. Enfim, o cara assim, já é diferente quem de fato domina e quem consegue se virar no idioma. Então, a gente tem acompanhado todas essas evoluções, a gente não tem visto assim isso impactar de forma, por enquanto, forte o nosso segmento, né, em termos de matrículas, de alunos, etc. Então, eu vejo que é uma ferramenta que aos poucos também as pessoas vão entendendo como usá-las, que vem para somar, mas não vem para substituir todas as coisas, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente está olhando. Como você disse, a cada 3 meses muda tudo, a gente conversa de novo ali na frente. Pois é, daqui 3 meses vão ter que fazer outro podcast. Cara, e você falou, não, é um exemplo simples da calculadora, mas ele é profundo, porque a criança que vai fazer um Kumon da vida, teus filhos fizeram, meu filho fez, pô, você não depender de uma máquina e você desenvolver teu raciocínio, ter um avanço cognitivo forte, isso é pra vida, né? Sabe que eu faz 1 mês e meio comecei a estudar Total. violão. Cara, pô, eu não sabia as cordas, Maravilhoso. não sabia um monte de coisa. Em 1 mês, o que eu já evoluí, ainda estou muito ruim, tá? Mas o que eu já evoluí, e é tão legal, é tão satisfatório. André, vamos falar de Rockefeller? Primeira coisa, Bora, curiosidade. bora. Rockefeller é por Tá. causa lá do industrial, o John Davidson Rockefeller mesmo? Cara, na verdade é o seguinte, isso a gente fala para todo mundo que pergunta, né? Você fala, por que Rockefeller, né? A verdade é que quando a gente começou a desenvolver aqui a ideia de ter uma marca, abrir uma escola, a gente tinha que achar um nome. E o que a gente queria, na verdade, era que fosse um nome que transparecesse assim credibilidade, seriedade, prosperidade, né? Enfim. E aí a gente trabalhou, fez brainstorming com a agência, procuramos vários nomes, lista lá. A gente chegou até a escolher um nome antes de Rockefeller, que eu não me lembro qual é. De fato, no mesmo tempo que a gente escolheu um, só que quando a gente foi ver, já tinha registro. Tinha uma escola lá no interior de uma cidade do Nordeste, e falou, o advogado falou, isso um dia vai dar problema, não dá. Aí a gente foi a Rockefeller, pô, Rockefeller, legal, gostamos, é um landmark, né, lá o pessoal conhece, nome forte. Existiam escolas de inglês, assim, já com esses nomes, né? Tinha uma chamada Michigan, tinha uma chamada Wall Street Institute, não sei o que e É, eu tal. lembro dessa. Falar Rockefeller, legal, mas daí qual que fica o The English School? Fica Rockefeller Escola de Inglês, Rockefeller Idiomas. Aí a gente achou que o nome era pesado, era forte, pesado no bom sentido, né? Aí a gente achou que Language Center daria um complemento mais à altura, assim. Então ficou Rockefeller. Tem uma grafia diferente, né? O sobrenome, na verdade, lá da família tem um E depois do K, o nosso não tem. A gente usa muito o sufixo, né, o rock, né, tudo é let's rock, é o team rock, é os rock Legal. teachers, os rock students, então a gente brinca bastante com a palavra, então essa é a história aí do nome. Ah, eu que sou roqueiro, rock and roll, eu acho bem legal. É. Rock é uma E palavra aí, forte, né? Soa bem. aí o pessoal pergunta pra gente assim, pô, mas tem alguma coisa a ver com a família Rockefeller? Eu tenho que fazer essa brincadeira sempre, né, cara? Eu falo assim, ó, cara, se eu fosse,
eu acho que eu nem teria começado. Para quem não sabe, Rockefeller foi Tava um dos bem. maiores, foi o barão do petróleo, né, nos Estados Unidos. Eu acho que o primeiro trilionário do É, mundo, né? cara. Naquela época não tinha essa coisa da É, foi, Forbes, mas o cara é um ícone assim também, um industrial daqueles foi, foi, poderoso mesmo. E André, da onde foi você o homem começou? mais Você rico da era dele. da era dele, é? É, Você tinha, ninguém acorda, e fala um belo dia, porra, vou abrir uma escola de inglês. Eu acho que a vida te levou a chegar nisso daí. Mas como é que foi a história? cara, a vida me levou e ela foi querendo me guiar e eu fui querendo desviar, mas não tem jeito, né? Quando o curso tá feito ali, é engraçado, porque até ontem estava falando que a gente estava tendo um treinamento aqui, e faço sempre essa abertura, conto um pouco da história, e a verdade é que o meu sonho sempre foi ser dentista, né? Ó, O meu pai era dentista, meu avô era dentista, achava muito legal, ia brincar lá no laboratório de prótese que eles tinham do consultório deles e tal, quando era criança, ficava lá atrapalhando e fazendo sujeira. E aí quando eu estava no ensino médio, na verdade, eles queriam que eu fosse fazer um intercâmbio, isso há mais de 30 anos atrás, não era tão comum, assim, não tinha tantas agências como tem hoje e tal, e eu achava que era uma bobeira, não queria ir no segundo ano do ensino médio, depois não fui mesmo, e aí no terceiro ano eles insistiram, acabei indo, fui. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E aí eu começo aí essa jornada, volto falando inglês fluente e tal, já tinha uma base, né? Tanto que eu entrei lá no high school, normal, enfim, voltei onde falando você inglês. foi E eu morar? fui morar no Missouri, em Kansas City, nos Missouri. Estados Unidos, terra dos Ó, Chiefs, né? E yeah. aí eu volto e faço um vestibular já de meio de ano, porque lá o ano acaba ali em maio, eu volto, já faço um vestibular de meio de ano e passo nesse vestibular para as aulas começarem no ano seguinte. E passo no vestibular de odontologia. Só que olha que engraçado, naquela época, eu não sei se hoje existe isso, mas naquela época tinha você escolher a segunda opção. Você lembra da segunda opção? E aí, como eu voltei de lá falando inglês, falei, vou colocar letras aí, letras em inglês, né? Coloquei e passei, até saiu o resultado antes, eu tinha passado já na segunda opção. Mas daí, como eu passei na primeira opção também, eu acabei indo para odonto. Mas aqui já começa, né? Olha, era para ter ido para essa área. E aí só que eu passo e a aula vai começar só no semestre seguinte. E a minha mãe um dia chegou em casa e eu cheguei em casa, ela tinha colocado um recorte de jornal em cima da minha escrivaninha, assim, tinha uma mesinha no meu quarto, que era um anúncio de uma escola de inglês, era vaga de emprego de uma escola de inglês. E ela falou assim: vai lá ver para você praticar o teu inglês, não perder o inglês, aquele papo lá que a gente já conhece. E quando eu cheguei lá, Beno, era uma era uma seleção, tinha uma galera, assim, era um processo seletivo para ser vendedor de matrícula, cara, de Hum. uma escola que era uma escola bandeira branca, assim, não era nem franquia, nada. E aí eu falei assim, bom, já que eu tô na chuva, deixa eu me molhar aqui, né? Vou ter que fazer alguma coisa nesses 6 meses, mesmo a mãe muito viva, esperta, né? Falei, esse moleque vai ficar 6 meses sem fazer nada, aí é melhor não, né? Então, arranjar uma ocupação aí. Aí eu fui lá, eu falei, passei no processo seletivo e comecei a vender matrícula, cara. E foi uma experiência incrível. Eu nunca imaginei que na minha vida depois eu ia fazer isso de novo, né? Eu falei para a dona da escola lá, eu falei, ó, vou ficar aqui 6 meses só e depois eu tenho que vou começar minha faculdade. E ela falou assim, ó, não tem problema, enquanto você estiver aqui, faça o teu melhor, tá tudo certo. E aí eu comecei, e aí tinha uma galera, uns 6, 7 vendedores, e era uma época que não tinha salinha, não tinha ar-condicionado, não tinha telefone celular, tinha uma reuniãozinha lá todo dia 8 da manhã, a gente ia para uma praça pública, pro orelhão da praça pública para sair ligando para as pessoas para agendar para ir na casa delas fazer a matrícula e datados dentro de uma pastinha. Era assim o negócio. Caraca, ia Isso em na Curitiba. casa, que barato. Ia na casa, chegava lá. Hoje em dia não acontece mais isso por questão de Ó, segurança. Mas era sim, uma baita estratégia, né, cara? Porque se você ó. convidasse a pessoa para vir na escola, ela fala, um dia eu vou e tal. Não, não, eu vou aí, eu vou na tua empresa, eu vou na tua casa. E às vezes chegava nos lugares, né? A pessoa chegava lá, tinha até bolinho, chazinho pra gente, enfim. Mas aí, então eu tive essa experiência. E aí eu começo a faculdade de odontologia depois, vou resumindo aqui para você, para não ficar chato. Eu começo a faculdade e quando eu estou no segundo ano, um colega meu, um amigo meu, falou assim: André, estou numa escola lá, e era outra já, que estão sempre precisando de professor de inglês, cara, não quer, não quer. E aí era uma rede de franquias.
não quer lá dar aula também, fazer um bico? Aí eu fui. Aí eu começo a dar aula de inglês nas minhas horas vagas, né? Então, pô, já tinha tido uma experiência com vendas, já tinha tido uma negócio, agora começo a ter uma experiência com sala de aula, numa rede de franquia. Começo a achar muito legal isso, pô, que bacana a franquia, nunca tinha, não entendi o que, para mim franquia era McDonald's só e eu não sabia o que tinha por trás. E aí eu pela educação, pelo sistema de franquias, enfim, para resumir, eu me formo. No último ano da faculdade eu conheço a Renata e o Romeu, que são os meus sócios, que você conhece também, a Renata, pelo menos acho que você conhece. E a gente então idealiza o projeto da Rockefeller e aí eu guardo meu diploma lá e já venho para a área de educação, franchise, enfim, foi assim que eu cheguei nessa, Puta, que legal, assim cara. que inicia a história. Ó, o franchising tem outra história de um dentista famoso aí que virou franqueador, né? O Tem, Robson Shiba. verdade, Querido Shiba, nosso amigo cara, com Shiba, a Shining exatamente. Box, né? Então você nem É isso chegou a aí. arrancar o dente de ninguém, já foi fazer o Cara, pessoal usar a arranquei. boca para outra coisa, que é É, falar inglês. para falar. Eu arranquei muito dente, né? Eu vou usar o termo até extrair muitos dentes, né? Porque, na verdade, a faculdade de odontologia é uma faculdade bem prática, do terceiro ano Ah, para tá. frente, são 5 anos, você já começa a atender pacientes e tal, e no último Sim, ano é só clínica, então é quase que uma residência, assim, prática, dentro né? do próprio curso, sabe? Então a gente tinha lá os pacientes nas comunidades carentes, praticando sim, mas fora com consultório, já formado, realmente não. Ah, que bacana. E Rockefeller tem o quê? Uns 15 anos, se eu não me engano. Que eu dei. 20, Eu- 21 20 e anos. pouco? Ah, então errei feio aqui. Mas vinte e não, um como anos. 21 franquia, anos. eu acho que é mais Como recente, né? franquia, a nossa fundação foi em 2004 e a gente começa mesmo com o projeto de franquia em 2008. Bem devagarzinho, né? Mas 2008. Ah, bacana. Então já tem 17 anos. E hoje, o que que tem de modelo de negócio na Rockefeller para o pessoal conhecer? O que que é valor de investimento? Dá uma geral aí do. Porque já falamos super bem do segmento, né? A gente estava até falando, É, eu acho que é uma observação que eu fiquei pensando quando você falou, hoje já não existem. Eu tinha comentado, né? Mas as escolas de 3 andares, e você falou dos 1.000 alunos, mas também pulverizou muito, né? Os grandes centros, que nem São Paulo. isso. A gente se deslocava, sei lá, alguns bairros para ir numa grande escola. Hoje isso é impossível. Então foi É, começando a fazer unidades menores, né? isso, E, isso, isso, imagino que isso. vocês têm Cara, esses modelos aí e conta um pouco é, do negócio temos, Rockefeller para o pessoal conhecer, temos o André. organização grande também. Hoje a gente tem modelos de franquias de tamanhos pequeno, médio, grande, enfim, para todos os Cidades portes de menores até cidade. cabe, né? Cabe, a gente tem uma cidadezinha, claro, e aí depende do local, a gente analisa isso com uma certa profundidade, dependendo da região, mas, por exemplo, aqui em Santa Catarina, aqui no Vale do Itajaí, a gente tem cidades pequenininhas muito ricas, então a gente tem escolas com 150 alunos em cidades de 15 mil habitantes, né? Não é comum, obviamente, mas a gente tem. Então a gente tem desde o que a gente fala de modelo Smart hoje, que é uma unidade bem pequenininha, no modelo loja, que é um modelo aí de 60 a 80 metros quadrados, que vai ter uma recepção, 2 salas de aula, enfim. A gente tem esse modelo, mas o que a gente mais tem são franquias ainda tradicionais, né, de tamanho médio, tamanho grande, estamos falando de imóveis aí de 200 a 400 metros quadrados, de 5 até 10 salas de aula, enfim, aí dependendo de cada cidade aí, de cada, enfim, dos seus potenciais. A gente tem hoje modelos de aula presenciais, modelos de aula online, que a gente chama de Rockefeller Live, que é um modelo super bem, realmente veio para somar demais com a gente. E a gente tem um investimento que varia aí, vai desde 120 mil reais para esses modelos Smart, já considerando implantação, taxa de franquia, capital de giro inicial, que é muito pequeno para esses modelos, até aí na casa de 450 mil reais para os modelos maiores, que claro, obviamente tem mais potencial, mais alunos, mais retorno, enfim, obviamente, né? Então, de uma forma bem resumida, é isso, muita tecnologia embarcada, um suporte incrível aqui que a gente oferece de todas as frentes aí, obviamente, para os nossos franqueados.
Imagino que a pergunta que mais o pessoal faz, né, quando vai ver uma escola de inglês ou algo de educação, mas escola de inglês, né, que é o teu caso, é, pô, preciso falar inglês, preciso ser professor, precisa, André? Cara, não precisa. É desejável, mas assim, a gente tem vários franqueados que não falam inglês, ou pelo menos não falam com um mínimo de fluência, né? Mas a gente tem franqueados que não falam nada de inglês realmente. Hoje, assim, realmente uma gestão de uma forma geral, seja ela comercial, administrativa, financeira, é o que é mais desejável, né? Aí sim, a gente precisa aí de franqueados que já têm uma aptidão para isso ou vontade de aprender, né? Porque franchising por essência, na verdade, é algo que a gente ensina, né? Para as pessoas, né? O maior desafio do franchising é você transformar um franqueado em empresário de fato, né? Então, algumas habilidades comportamentais, algumas soft skills são importantes. Uma delas é muita vontade de aprender aquilo que ainda não sabe, né? Humildade para aprender, enfim. Então, mas alguma aptidão, né? Já uma noção de gestão comercial, de gestão administrativa, de gestão financeira, gestão de gente, de uma forma geral, isso é muito mais importante do que falar inglês para ser um franqueado, porque essa parte do inglês a gente supre ela de forma muito fácil, né? A gente pega na mão do franqueado, a gente seleciona um coordenador pedagógico para ele, treina, mostra para ele aquilo que ele precisa saber e dominar. Se realmente é o menor dos desafios, é esse, sabe? Agora, você pegar alguém que às vezes é assim, mas fala inglês fluente, é professor, e às vezes inicial é mais difícil até do que o contrário. Porque daí eu imagino que ele quer, não, a metodologia, porque fala assim, fala assado, acaba sendo até. Não é nem a questão de que ele quer, às vezes, porque só pensa em qualidade no ensino, os detalhes, não é isso. É uma questão que às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo para, até assim, pô, eu não sei vender, eu tenho vergonha de vender, sabe? Uma coisa assim, tem alguns bloqueios, assim, que às vezes é difícil de ir para a rua, sair da porta para fora, né? O ambiente seguro dela é a sala de aula, enfim, então não que isso não aconteça, a gente tem franqueados que se desenvolvem muito bem, mas em termos de perfil prévio, né, aquela coisa da análise, a gente sempre faz essa observação, a gente conversa muito francamente, né, com os candidatos à franquia que a gente recebe aqui, fala assim, olha, é importante ir nessa linha, você precisa se desenvolver nesse sentido, então a resposta só do precisa falar inglês é não precisa. É, e tem um ponto, eu sempre, quando eu tenho conversas com os franqueadores que anunciam com a gente, muitas, vou dar um exemplo do segmento de alimentação. Você entra lá e ele está apresentando o negócio, ao invés de ele mostrar a loja, o quiosque, enfim, o ponto comercial dele, ele mostra comida, né? E Uhum, ele não está vendendo comida aqui comigo, né? Quando ele uhum, anuncia, ele está vendendo a franquia, o lugar que vende a isso. comida. Então, assim, não é que É, ele vai dar aula de inglês, ele vai gerenciar o lugar que dá aula de inglês. É bem diferente, né? O é, perfil, né, André? é. É isso aí, tem um caso engraçado, eu tava na Expo esse ano, e aí eu passei por uma moça e ela tava saindo de um stand de uma rede de franquia famosa de calçados. E aí quando ela tá passando devagar, eu tô passando devagar, eu escuto bem essa fala dela, ela fala assim, nossa, porque eu acabei de ver uma franquia aqui de sapatos, e cada sapato mais lindo, aí eu tô louca, vou pedir pro meu marido comprar essa franquia. É mais ou menos isso que você está falando aí, né? É. Então, Não, ela e gostar aí do depois a pro... conversa para ser. É isso, né? Isso ela gostar do produto é uma coisa importante, mas tem que saber que por trás tem muito mais, né? Enfim, não é um brinquedinho, né? É, não, exatamente. É uma coisa que a gente reforça muito aqui, que vou dizer que talvez a franquia te traz 60% do negócio pronto e você tem que fazer os seus É, 40%. Mas lá na é, unidade, 100% da responsabilidade, que nem você falou, putz, não gosto de ir para a rua vender. uhum. Aí, então, tem determinadas Então franquias que tem que nem ver vai se dar esse para ser negócio franqueado. É. Ou tem outras que tudo bem, exatamente. você vai poder contratar um vendedor, mas talvez no início não dá por causa, né?
Eu acho que tem muito perfil, né, André? Como é que vocês escolhem aí? Tem algum Muito. perfil que é um padrão de vocês, que vocês percebem que tem mais Pô, afinidade com o negócio, ou difícil às vezes dizer, né? então, Beno, cara, assim, ó, aquilo que eu falei lá no começo, assim, quando a pessoa tem afinidade com o negócio, que ela já gosta da área de educação, isso é uma coisa que para a gente conta bastante, tá? Conta mesmo, assim, tem algumas questões, assim, que acabam sendo importantes, né? Porque no final do dia, cara, a gente também tem muito aquela preocupação de que. A gente tem uma frase aqui que a gente fala, obviamente, a gente costuma deixar mais bonita, né? A gente fala assim para o franqueado: nunca se esqueça que your business is a school and your school is a business. É, boa, Tá? Então, legal. assim, a sua escola é um negócio, mas o seu negócio é uma escola. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. Porque se eu também coloco um cara aqui que é só vendedor, que o cara era, sei lá, dono de concessionária, aquela coisa, toca o sino só, e não sei o que, não sei o que, e o cara não liga para a área pedagógica, educacional, também vai ser um problema. Também vai ser um problema. Então, quando a gente vê pessoas assim que são muito comunicativas, que têm um bom background, que sabem a importância disso, que gostam dessa coisa do ensino, essa preocupação com as pessoas, esse é um perfil que a gente gosta muito, né? E tem um outro ponto que é importante, por mais que ela não tenha tido ainda experiência nenhuma com gestão, mas eu nunca fui dona de um negócio, eu não sei. Não, mas se tem essas algumas características básicas e vontade de aprender e humildade para aprender, a gente percebe, é onde a gente vê a maior chance do negócio dar certo. O sabichão, sabe tudo, dono da verdade, normalmente ele dá errado, né? Um franqueado que, assim, a gente tinha acabado de ter toda essa conversa com ele, da importância dele entender o franchising e tal, aí assinou o contrato e tal, passou 3 dias, ele mandou um projeto arquitetônico que ele fez do imóvel lá que ele estava alugando para nós. Vê se tem cabimento um negócio desse. Tem como dar certo? É óbvio, não deu certo. Né? Então, assim, esse perfil, eu sempre falo assim, que a humildade é um dos principais, uma das principais habilidades que o franqueado tem que ter, cara. Porque hoje em dia, a maioria dos franqueados que chegam para comprar uma franquia nossa são pessoas que já têm uma certa condição, os caras já têm uma história de vida, às vezes o cara já tem sucesso em outras frentes da vida dele, seja pessoal, seja profissional, e a hora que ele comprar uma franquia nossa, cara, pelo menos por um bom tempo, vai ter alguém dizendo para ele todo dia o que ele tem que fazer. Entendeu? E se ele não tiver essa humildade para reconhecer, não, aqui eu estou de fato aprendendo, a chance de dar errado é muito grande. Se ele tiver, a chance de dar certo é muito grande. Né? Então, a gente busca mais ou menos olhar dessa forma. Mas essa é uma pergunta, como diretor da Regional Sul aqui, toda vez que eu dou uma entrevista, que eu dou bastante aqui, a última pergunta é sempre essa: que dica que você dá para alguém que quer comprar uma franquia e tal? E cara, e assim, ter afinidade com o negócio é muito importante. Eu venho percebendo isso cada vez mais. Né? Ah, o sapato é lindo, tal, não sei o quê. Cara, o simples fato dela gostar de sapato, ser apaixonada por sapato, de adorar entrar em loja, ajuda. Não é o que é o mais importante, mas ajuda muito. Né? Que é aquilo que eu falei também aqui agora há pouco da educação. Então, ter afinidade. Restaurante. Bom, dependendo da marca, dependendo do restaurante que você vai comprar, cara, de repente você vai ser um cara que vai ter que acordar muito cedo todo dia para fazer alguma coisa lá. Pô, se você não gosta de acordar cedo todo dia, putz, de repente não é um negócio para você, entendeu? Então, assim, tô dando um exemplo meio banal, para assim, cara, a operação do negócio, aquilo que você vai ter que fazer, se encaixa com aquilo que você gosta de fazer, que aquilo que você não vai ser um fardo para você, porque se for um problema, se for um fardo, vai dar errado, né? Então, assim, afinidade nesse sentido, de uma forma geral, né? Esse é um ponto que eu sempre falo, né? Que é, assim, Perfeito. só para não fugir do tema, eu Uhum. acho que é nessa linha, né? Não, e perfeito, André. Você sabe que às vezes vira e mexe amigo meu vem me perguntar de franquia e eu faço algumas perguntas básicas. Por exemplo, varejo tem que, se for num shopping principalmente, tem que trabalhar todo final de semana, todo santo dia. Pô, Acorda essa é uma cedo e outra vai embora vantagem do nosso tarde. segmento. Não, então, daí eu falo, ó, por exemplo, educação não abre de sábado e domingo. Já é um Tem ponto de férias, tem vantagem, né? feriado. É. E tem.
Tem uma coisa que eu acho que vai além de tudo isso que você falou de afinidade, se a pessoa incorporar isso nela, educar é uma missão, né, André? Ele transforma a Muito. pessoa, Muito. ele dá mais empregabilidade, ele dá mais conhecimento, ele torna o ser humano melhor, óbvio, depende do ser humano, mas é uma É, missão, é algo grandioso, né? Se é, a é. pessoa entende isso, né? Pô, quantas vezes eu já vi que o profissional que deveria ser mais bem visto pela sociedade devia ser o professor, o que ganha mais, tudo assim. Já Professor. vi várias e não é bem assim. Em alguns países até é um outro nível, no nosso, infelizmente, não é. A gente sempre fala aqui, né, cara, a regra da vida, né? Eu falo sempre por franqueados, nossos colaboradores, os colaboradores das unidades, né? A regra de ouro, né? Aquela coisa, né? E aí você vê isso nos livros dos negócios, você vê isso nas literaturas que envolvem religião, né? Nas diferentes religiões que existem no mundo, enfim, que é o seguinte, em palavras diferentes cada uma, mas em resumo é isso: faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. No nosso segmento, cara, essa questão do propósito, da missão, etc., é muito importante, né? Então, assim, é, a, a, o franqueado, o colaborador, não pode ver o aluno só como um cliente. Ele deve ver o aluno como um cliente no sentido de assim, eu como prestador de serviço, como que eu devo atender bem um cliente? Mas se ele não entende que ele tem uma responsabilidade maior sobre os ombros dele, que é assim, ó, pô, cara, esse cara vai parar a vida dele agora, 2 vezes por semana, mobilizar o tempo, o recurso financeiro dele, em vez de ele ir para o futebol, para resenha, o happy hour, ele vai vir aqui na escola para estudar com você. Cara, se eu não tiver esse entendimento, dificilmente eu vou tratar esse aluno da forma como ele deveria ser tratado. Com esse respeito, inclusive, por isso tudo que eu falei, de tempo, de dinheiro, né, de recursos diferentes, enfim. É o seguinte, eu tenho que dar a melhor aula para esse cara. Eu tenho que atender ele da melhor forma possível, porque ele está confiando a vida dele a nós. Porque daqui 2, 3 anos ele quer algo melhor para a vida dele por conta disso. Não está vindo aqui aprender inglês, principalmente o adulto que sai do trabalho no final do dia, cansado. Ele não está vindo aqui porque ele fala, ai, que delícia, agora eu vou para minha aula de inglês. Espera aí que antes eu tenho que fazer meu homework. Porra, ele está vindo porque ele precisa, porque é importante para a vida dele. Ele está confiando a você essa missão, para você ser essa ponte, né? Para ele poder realizar esses sonhos na vida dele. Então, eu acho isso muito forte, cara. Muito forte mesmo. Eu costumo tentar passar essa mensagem para todos aqui do nosso ambiente, aqui do nosso ecossistema, que faz isso, o resultado ele vem meio que automaticamente, sabe? Porque aí você tem excelência, você tem entrega maior, você gera mais fidelidade, enfim. No final do dia cara, eu falo para o meu franqueado, você tem a mesma régua alta como prestador de serviço, a mesma régua que você tem quando você é o cliente? Quando você vai num restaurante, quando você vai numa loja, que a comida veio meio fria, você já está incomodado lá. Você vai lá no hotel, o negocinho no teu quarto não funcionou, você já está reclamando. Como nós somos quando nós somos os prestadores de serviço, né? Eu acho que essa mensagem de excelência, que no final do dia tudo é excelência naquilo que a gente faz, missão, propósito, ela tem que estar viva na nossa mente todos os dias, porque o que a gente percebe é que quando a gente faz dessa forma, o resultado para todo mundo vem. E aí eu acho que isso vale para todos os segmentos, né? Oh, muito legal, André. Perfeito. Não tem nem o que te falar. Ó, para encerrar, não vou te fazer a pergunta das dicas, porque você já falou, mas uma coisa que eu gosto de frisar muito, e é o nosso. Eu também, você sabe que eu enxergo o portal como uma missão, né? Nossa, de ajudar as pessoas a comprarem a franquia ideal. Esse é nosso propósito, tudo se baseia nisso. Então, e eu acho que o conhecimento faz com que ele tenha uma compra melhor, né? Então, o que que você diria? Quais são os pontos importantes do franchising que o pessoal que está assistindo a gente aí tem que conhecer para fazer a melhor compra para de fato escolher a franquia ideal? Bom, cara, eu acho que tem que de fato conhecer a fundo a franquia
que está pretendendo ter, né? Então, por exemplo, depois que a gente fala lá da afinidade, então, pô, eu tenho afinidade com um segmento específico, então é alimentação. Então, tá bom. Então, pô, deixa eu dar uma olhada aqui, dar uma pesquisada, eu vou no portal do franchise, ou eu busco alguma outra forma de, assim, ver, sei lá, meia dúzia de marcas, né, desse segmento, né? Então, tá, vou lá. Pô, aí eu faço uma pesquisa prévia, eu acho que tem três ou quatro que são mais interessantes e tal. Cara, aí você tem que mergulhar. Você tem que pegar todos os materiais, tem que fazer reuniões com essa franqueadora, você tem que visitar a franqueadora. Eu não consigo conceber, cara, um cara que compra uma franquia sem ir visitar a franqueadora. Ah, não, pegar avião aqui, não, não precisa não, vou fazer tudo à distância. Cara, o cara tem que vir, tem que conhecer a estrutura, tem que conversar com as pessoas que vão lidar com ele no dia a dia, tem que ter um cara a cara com o franqueador. Para mim é inacreditável. A pandemia trouxe muito isso, né? As coisas ficaram difíceis, então as coisas começaram a acontecer tudo online. Parece que demorou. Agora tá voltando bem, mas parece que demorou muito tempo para as pessoas voltarem. Não, as pessoas estavam comprando negócio de 400, 500, 1 milhão de reais depois de 2 reuniões online, cara. Então, assim, coisas, inclusive, consequências ruins a gente teve por conta disso. Então, eu acho que tem que conhecer a fundo. Tem que conversar com franqueados da marca, né? Enfim, pega lá a COF, né? Vê se a documentação tá certinha. Tem que ter a lista lá, inclusive dos franqueados que deixaram a rede nos últimos 2 anos, né? Verifica se essa documentação tá toda correta. Conversa com franqueados atuais da rede, né? Importante. Enfim, então, porque você tem que assim conhecer, saber exatamente aonde você está entrando. Eu acho que essa é a dica que eu dou, afinidade, depois você escolhe a marca, conhecer e conversar com franqueados da rede para ver se aquilo que está sendo falado realmente na prática acaba procedendo, né? Puta, excelente, André. Você sabe que eu nunca falei e nem pensei esse negócio que você falou de visitar a franqueadora. Mas faz todo sentido, óbvio, eu acho que tem a ver com o capital que você está investindo, que nem você falou, pô, vai investir É, 150 mil para cima, pega um avião que vai valer cada centavo, você vai conhecer. é, claro. eu tenho o prazer, eu tenho a sorte de conhecer o André ao vivo. A gente está aqui hoje online porque é uma facilidade aí da internet, mas, porra, onde a gente fez É, nossa amizade foi, André, foi dos encontros que a gente teve, quando a gente troca é ideia, é isso aí. muito diferente, né? Então, vou até fazer uma matéria para o portal Visite a Franqueadora, vou pensar aqui em É, alguma coisa que isso é uma é, tremenda dica aí que eu. porque nem que seja para o cara perceber que não é a franquia que ele quer. Vai Cara, valer cada centavo. eu fui já meio pronto até para assinar o contrato, mas cheguei lá, cara, não gostei muito do que eu vi e Não tal, bateu o santo. e não fiz, dei uma desculpa lá, fui embora. Exatamente, claro, né? Enfim, pelo menos é o que eu faria. Não, muito bom. Encerramos aqui então com chave de ouro. André, super obrigado de coração. Pô, muito legal poder falar contigo. Já queria fazer faz tempo, mas aí agora vamos acertando a agenda, né? Fizemos numa data legal pra caramba. Dizem que 11/11 é um portal mágico, então que seja um portal mágico É para quem está verdade, hoje é escutando 11 a do 11, gente. É, uma data aí, sei lá, mística, cabalística, astrológica. 11/11, às 11 horas nós começamos. Espero que verdade, tem isso. quem esteja assistindo a gente goste muito. Opção incrível de Rockefeller Center, Language Center. Fala com o André, com a equipe dele, quem tiver interessado. É, mas segue a orientação dele. Não fale nunca com uma franquia só. Fale com duas, três, quatro, porque aí você está comparando e escolhendo. Se você só falar com uma, a não ser que o cara é um apaixonado pela marca, alguma coisa assim, porque também já ouvi várias histórias Isso. dela. Aí vai atrás do teu sonho. Mas se não É, é esse o caso, é. segmento de alimentação dentro do teu valor de investimento, e daí segue tudo que o André falou. Visite a franqueadora, adorei, vou fazer matéria disso daí. André, abraço enorme, obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente, compartilhar toda essa sabedoria e conhecimento que você tem aqui com a galera. Maravilha, Beno, foi um prazer enorme. Eu não posso deixar de comentar, senão depois alguém assiste a gente, como é que ele não falou isso? É porque é o óbvio do óbvio, né? Tem que ter o capital para o investimento, né? Sem aventura. Só é importante você deixar isso claro, senão o Olha, pessoal, o negócio custa 300 mil, eu tenho 100, eu dou um jeito aqui, eu bato no peito, eu faço, eu aconteço.
não dá certo. Então, é isso que eu queria deixar. Beno, obrigado, foi uma oportunidade incrível, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos aí que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos. Ontem eu tive uma reunião nessa sala mesmo, aqui com toda a equipe da Tribeca, e eu também falei, ah, não, é óbvio, mas deixa eu falar para vocês. Daí uma menina falou, o óbvio tem que ser dito, né? Óbvio para mim, às vezes não é É para o isso outro. aí. André, obrigado. Obrigado a todos aí pela presença, por estarem aqui com a gente. Depois a gente vai disponibilizar no Spotify, vai estar aí num monte de lugar. Tá no portal até amanhã, André. Então vamos ser visto lá, vamos ficar famoso aqui na internet. E espero que a gente Maravilha. contribua muito aí para quem quer comprar a franquia. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, André. Valeu, um abraço. Abração.